Olá pessoal, boa noite mais uma vez. Vamos começar nossa aula aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, que é fluido refrigerante e suas características, a característica de um bom fluido refrigerante, de como escolher ele e as possibilidades de retrofit desse fluido. O que é retrofit? Isso é outra coisa que a gente vai estar vendo aqui também. Eu vou só um pouco. Só desativar o vídeo aqui um pouquinho, tá, Miguel? Vamos lá, compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá conseguindo ver minha tela, Miguel? Tô conseguindo, professor. Tá conseguindo ver, né? Tô. Tá vendo agora, Fernando? Tô. Beleza. Hoje a gente vai falar sobre fluido refrigerante. Classificação, composição, regeneração, o protocolo de Kyoto-Montreal, que foi aquele trabalho que vocês fizeram para mim no começo da turma, recolhimento, armazenagem, meio segurança. O que é um fluido refrigerante? O fluido refrigerante é o fluido que trabalha internamente aos tubos do equipamento e ele é responsável por absorver o calor de substâncias ou do meio a ser refrigerado. A gente vê todo dia lá no ciclo básico o comportamento do fluido dentro do ciclo. Um bom fluido, pessoal, ele é aquele que reúne o maior número de boas propriedades possíveis para determinado fim. E qual determinado fim que a gente tem na refrigeração? O fim para um bom fim para um fluido refrigerante é aquele da absorção de calor e menor quantidade de uso de energia elétrica. Quais são as principais propriedades boas para um bom refrigerante? Ele precisa ter uma temperatura de condensação a pressões mais baixas, pressões moderadas, para evitar equipamentos robustos. Equipamentos que têm pressões de condensação, ou seja, que condensam a temperaturas mais altas, eles precisam que seu compressor tenha uma pressão de descarga mais alta. E essa pressão de descarga mais alta vai fazer com que o diâmetro, né, a espessura, diâmetro não, desculpa, a espessura da parede do compressor seja um pouco maior e até a espessura das tubulações, que diferente do que a gente imagina, aquela tubulação de cobre que a gente usa para fazer a instalação do split, a tubulação de cobre que a gente usa para poder fazer a interligação entre as unidades, ela tem uma espessura já pré-determinada, que as tubulações mais finas e flexíveis, elas têm espessura de 1,32 avos de polegada e as tubulações rígidas são tubulações mais duras, tubulações mais espessas, ela tem espessura de 1,16 avos de polegada. E essas espessuras diferentes que determinam a quantidade de pressão que ela suporta. Se eu tiver pressão de condensação mais alta, eu preciso de ter uma pressão de descarga mais alta. Essa pressão de descarga mais alta faz com que esses outros pontos sejam alterados. Um bom fluido também, ele precisa se evaporar a pressões acima das pressões atmosféricas. Quanto é a pressão atmosférica? É 1 atm. 1 atm no nosso manifold vai estar marcando 0 psi. Então eu preciso que esse fluido ele esteja evaporando acima de 0 psi para que eu consiga verificar no meu manifold que pressão o equipamento está trabalhando na sucção. Um outro ponto é que em caso de vazamento, o ar não entra no sistema e a gente não tem risco de explosão para alguns casos, tá? Ser quimicamente estável, o que é que isso quer dizer? Ele não se altera apesar de suas repetidas mudanças no ciclo. Imagina, por exemplo, se o fluido que a gente utiliza ele não fosse quimicamente estável. O que é que isso quer dizer, professor? Ele, toda vez que ele mudasse a temperatura dele para fazer as mudanças de estados físicos no sistema, ele mudasse suas propriedades químicas, ele mudasse sua composição. Isso seria um problema muito grande para a gente, pessoal, porque essa alteração, essa falta de estabilidade do faria com que o um segundo, a gente não tivesse boa eficiência no nosso sistema. Ter pequeno volume específico, ou seja, quanto mais volume específico do fluido, menos trabalho o compressor exerce.
Por exemplo, a gente trabalha muito na linha residencial com R134A. E o R134A ele tem pressões mais baixas do que o R22, menores ainda comparados ao R410A, que tem pressão de trabalho o dobro do R22 quando a gente fala de climatização residencial. Então, se a gente tem um fluido que ele tem um pequeno volume específico, um volume específico menor, quando a gente fala de volume de taxa de compressão, a gente precisa de um compressor que tenha menos trabalho. Isso faz com que se reduza a quantidade de energia elétrica que a gente utiliza no equipamento. Ter elevado calor de vaporização. O que é calor latente? É o calor que acrescenta ou retira de substâncias para que ocorra mudanças de estado e não só mudanças de temperatura. Por exemplo, quando o fluido sai do compressor e vai para o condensador, no condensador ele cede calor latente para o ambiente. E ao ceder calor latente para o ambiente, ele se sofre alteração no seu estado físico, mudando de vapor para líquido. E ele não pode ser corrosivo. Se ele fosse corrosivo, a gente não conseguiria trabalhar com as tubulações de cobre, elas seriam corroídas. Essas são as principais propriedades de um bom fluido refrigerante. As principais propriedades de um bom fluido refrigerante continuam. Um bom fluido refrigerante ele não é inflamável, não é tóxico, ele tem que ter miscibilidade com óleo. Como assim? Ele precisa ter facilidade em retornar o óleo para o compressor. Miscibilidade é a facilidade dele se misturar com o óleo para poder voltar. Não quer dizer que os dois se tornam uma substância só, mas ele consegue fazer com que o óleo retorne no circuito de volta para o compressor. Ele não deve atacar o óleo. Como assim? Ele não deve influenciar na viscosidade do óleo. Viscosidade, pessoal, é a capacidade de lubrificação que o óleo tem. Quando a gente pega nele lá, ó, que a gente consegue mexer Óleo na água. os dedos. Oi? O que, Miguel? Desculpa. Tipo óleo na água, não. Não, ali é quando a gente vai ver misturas heterogêneas. O óleo com água não se mistura, certo? Tô entendendo. Mas o óleo pode absorver a umidade. Tu concorda comigo? Concordo. Por isso que a gente faz vácuo no sistema. É um outro assunto. Tá certo. O fluido, ele não deve atacar o óleo de forma que ele não possa influenciar na sua viscosidade. Imagina se o fluido Não, vim. alterasse a característica. Eu nem vi ela saindo. Imagina se o fluido alterasse a característica do óleo. Isso seria um problema para a gente. E um bom fluido refrigerante ele não deve alterar as características do óleo. Em caso de vazamento, ele não deve atacar ou deteriorar alimentos, ou deve contribuir para o aquecimento global e não deve atacar a camada de ozônio. Isso é uma coisa muito importante que a gente vai estar vendo nos próximos slides. Imagina, por exemplo, que ao ter vazamento de fluido num refrigerador, numa geladeira comum. A pessoa ficou muda aí. É o que, Fernando? Você está me ouvindo? Está me ouvindo, Fernando? Vamos lá, vamos continuar. Em caso de vazamento, imagina, por exemplo, se quando o fluido vazasse, ele atacasse os alimentos que a gente tem no congelador da nossa geladeira. Isso seria um problema grande, né? E para isso, ele não pode ser agressivo até esse ponto. E um bom fluido refrigerante, ele não tem esses pontos que a gente acabou de ver. Os fluidos, pessoal, eles são classificados em 3 classes. A primeira classe inclui refrigerantes que resfriam materiais de absorção de calor latente. Os exemplos que a gente tem desse tipo de refrigerante são os CFCs. O que significa CFC, professor? Quer dizer que o fluido ele tem. Ele tá mudo. Não acho que aconteceu, não. É a configuração do seu aparelho, Fernando. Aqui tá normal. O Miguel tá ouvindo, tá? Eu tô ouvindo tudo tranquilo, professor. O Fernando deve ter dado mute no áudio. Ele tá com áudio, tá mostrando que ele tá com o áudio desativado aqui. Tô mandando mensagem para ele aqui. Acabei de mandar mensagem para ele aqui. Vamos lá. A primeira classe do fluido, nessa classe a gente tem os CF6 e os HF6. O que são CF6? São fluidos compostos por uma molécula de cloro. Deixa eu só pegar o lapisinho aqui, ó, para mostrar para vocês de forma mais fácil.
Czinho, esse primeiro Czinho é cloro, o F é flúor e carbono. E o que é que acontece com, e qual é o problema desse fluido, pessoal? O problema desse fluido é esse aqui, ó. Ó, a cada molécula de cloro que a gente põe na atmosfera, essa molécula de cloro, ela destrói 3 moléculas de ozônio. E o que é que isso quer dizer? Que esse fluido, ele é altamente destrutivo para a nossa camada de ozônio. E no lugar dele, durante muito tempo, foi feita a substituição desse fluido e está sendo feita ainda dos CF6 para os HSF6. Que fluidos são esses? Onde é que a gente encontra isso? Por exemplo, os fluidos que a gente que nós estamos utilizando hoje em dia, eles são HF6. Por exemplo, o 410, o 407C. O que é no CFC, professor? O R12, o R11. Depois dos CF6, a gente teve os HCF6, R22, o 134A. O que era o HCFC? O HCFC, a gente acrescentava ao CFC, ao clorofluorocarbono, uma molécula de hidrogênio. Essa molécula de hidrogênio inibia a capacidade destrutiva do cloro na camada de ozônio. A próxima classe é dos refrigerantes dos refrigerantes que resfriam substâncias pela absorção de calor sensível. Ou seja, eu não preciso ter mudança de estado, mas eu tenho só mudança de temperatura. Fluidos utilizados aí na climatização, por exemplo. E o terceiro é um exemplo da terceira classe desse grupo de fluidos refrigerantes é a amônia. Por quê? Porque ela é natural. Ela produz um efeito de resfriamento pela absorção de calor latente. Ela é incolor, tóxica, com odor forte e característico. A gente consegue observar a amônia muito fácil. E ela é combustível explosivo, quando misturada com ar em certas proporções. Por exemplo, a amônia, dentro daquelas capacidades de um fluido refrigerante bom, ela não se enquadra. Por quê? Porque ela é tóxica, tem um odor forte e é muito característico. E esse odor forte eu não sei confirmar com certeza, mas provavelmente ele podia até intoxicar os alimentos quando utilizado em alimentos. E é um combustível explosivo quando misturado no ar em certas proporções. E isso é um problema muito grande. Voltando para a característica de classificação quanto à quantidade e existência de cloro ou não nos fluidos. Os CF6, eles são fluidos refrigerantes cuja molécula é formada pelos elementos de clorofluorocarbono, como eu falei para vocês. Exemplos disso é o R11, o R12, o R502. A utilização dele era em ar-condicionados automotivos, refrigeração comercial e refrigeração doméstica, refrigeradores e freezer. Quem foi da turma antiga, até antes de você entrar, Miguel, teve a oportunidade de ver a gente fazendo um retrofit num refrigerador que utilizava R11. E foi uma somatividade muito boa. Os alunos puderam observar e aprender bastante com essa prática. O CFC, como eu falei para vocês, ele destrói a camada de ozônio. E a indústria química nacional cessaram a produção de CFC. A importação destas substâncias está controlada. Já faz um tempo que não se é produzido CF6. Isso está controlado há muito tempo. Isso proveniente dos protocolos de Kyoto e Montreal. Para converter ou substituir um equipamento operado com CFC, foram criados 2 tipos de fluidos refrigerantes alternativos, os HCF6 e o HSF6. O HCFC, ele, além dos alguns átomos de cloro, ele foi substituído por átomos de hidrogênio, por exemplo, o R22. Onde é que a gente utilizava o R22? Em ar-condicionado tipo janela, split, selfies, câmaras frigoríficas, como eu já falei em outra aula, o R22 ele conseguia ter uma faixa de temperatura de atendimento muito alta. Eu conseguia usar ele para frio alimentar em temperaturas negativas, como eu conseguia usar ele muito bem para fluidos, para aplicações domésticas de climatização com temperaturas positivas. No lugar do HCFC, a gente começou a utilizar no lugar dos HCF6, a gente começou a ter também a possibilidade de utilizar os HF6. E todos os átomos de cloro são substituídos por hidrogênio. A exemplo disso, a gente tem, como eu falei para vocês, o R134A,
o R404A, que é utilizado no lugar do R22, em câmaras frigoríficas, por causa da temperatura dele que é um pouco mais baixa. O R407C, utilizado diretamente no lugar do R22 para climatização doméstica. Como assim, professor? O que isso quer dizer de forma fácil? Quando você ia utilizar em refrigeração doméstica, quando eu ia fazer uma retrofit de uma geladeira, por exemplo, eu conseguiria utilizar o R134A sem nenhum problema. Com a facilidade e algo muito bom quando a gente fala do R134A. Ele tem um volume específico muito baixo e a gente não precisa de um compressor com a potência elevada para trabalhar com o R134A. Mas se eu estou trabalhando com o R404A ou 407C, eu preciso ter um compressor com uma potência um pouco maior, que consome mais energia. Para isso, a gente tem que levar em consideração a temperatura de evaporação desse fluido. O R407C, por exemplo, eu consigo utilizar ele para temperaturas positivas, no lugar do R22. Para climatização doméstica, por exemplo, se eu tiver um split e ele estiver utilizando o R22, eu preciso fazer algumas alterações nele e no lugar dele eu consigo estar utilizando o fluido R407C sem nenhum problema. Qual a utilização desses fluidos? Ar-condicionado automotivo, refrigeração comercial e refrigeração doméstica. Como assim, professor? Se você pegar um carro, geralmente no seu carro você vai encontrar R134A no ar-condicionado do seu carro. Por quê? Porque a pressão dele é mais baixa. A sua temperatura é um pouco mais fácil de ser controlada no veículo. Se eu for olhar uma CJ ou um split mais antigo, ele utilizava a R22. Hoje, teve que ocorrer uma mudança na estrutura desse equipamento para que eu pudesse utilizar nele o R410A, que é o fluido que a gente vai estar vendo um pouco mais na frente nos próximos slides. Um pouco das características do 134A. Ele tem propriedades físicas e termodinâmicas similares à do R22. Ele possui um potencial de destruição do ozônio, que a gente chama de ODP. Muito importante você saber esse assunto de prova. Igual a zero devido à sua ausência de cloro. Ele não é destrutivo em relação à camada de ozônio. E ele tem o menor tempo de vida útil na atmosfera. Por exemplo, se eu descarrego minha carga de R22, de R134A na atmosfera, ele é destruído em até 16 anos. Diferente, pessoal, do R22, do R12, que ele precisava de 120 anos para poder ser destruído de forma natural. E com essa redução potencial, a gente diminui, utilizando o R134A, 90% do efeito destrutivo em comparação ao R12. Além disso, ele não é inflamável e não é tóxico. Ele possui alta estabilidade térmica e química. Tem compatibilidade com materiais utilizados, com a maioria dos materiais utilizados, e tem propriedades físicas termodinâmicas muito adequadas. O S34A ele é isento de cloro e, por isso, apresenta boa compatibilidade com elastômeros. É muito importante a gente saber disso. Por quê? Porque a gente consegue saber qual tipo de óleo a gente vai utilizar ao utilizar o R134A. Certo? Por exemplo, fluidos alternativos é algo que a gente precisa aprender muito. Se eu utilizava, por exemplo, o R22, o R12, eu posso substituir o R12, que é um fluido muito antigo, não é mais utilizado, a gente não tem mais equipamentos que saem com esse tipo de fluido em fabricação há muito tempo. E se eu tivesse um equipamento que utilizava R12, no lugar dele eu podia utilizar o R401A. Tudo que começa com 4 e 5, a gente leva isso a misturas. Como assim? É uma nomenclatura utilizada pelos fabricantes de fluido refrigerante que, em comum acordo, usam, por exemplo, o R400 ou o R500 como misturas. Se você verificar aqui, ó, o R401A ele é composto por R22, R152A e o R124. Ele ainda é um HCFC que trabalha dentro de toda a faixa de operação do R12, ou seja, eu posso substituir ele diretamente. Em caso de retrofit, eu tenho que atentar só pelo fato de trocar o óleo, porque ele não era compatível, e o dispositivo de expansão da unidade, por causa das temperaturas que podem ser alteradas. O R502, por exemplo, ele pode ser substituído pelo 408A, que é composto por R22, R134A e R125.
Ele possui uma performance muito similar à do R502 e é compatível com óleo lubrificante mineral poliéster e álquido-benzeno, ou seja, eu não ia precisar mudar o óleo que eu estou utilizando na máquina se eu utilizava anteriormente o R502 para substituir ele pelo R508A, o R408A. Lembra que eu falei para vocês que o 407C, o R407C, ele é um substituto direto do R22, porque ele tem pressões bem similares e temperaturas de evaporação e condensação bem similares ao do R22? Pronto, eu volto com ele aqui. Ele tem propriedades de performance muito similares à do R22, porém, a gente precisaria mudar o óleo que é utilizado no equipamento, no compressor. Para isso, a gente tem que levar em consideração outras boas práticas de refrigeração para fazer essa mudança. Como, por exemplo, a gente ia ter que, além de mudar o óleo, fazer a limpeza do sistema com 141B para poder tirar os resquícios de óleo, todos os resquícios de óleo que a gente possa ter no sistema, certo? Um outro substituto para o R22 é o 410A, que é muito utilizado em equipamentos mais novos, em splits mais novos. Splits da linha inverter também utilizam bastante o R410A. Ele possui uma maior capacidade de resfriamento, porém, ele requer uma reavaliação do sistema. Por que, professor, ele requer uma reavaliação do sistema? O R410A em relação ao R22, pessoal, ele tem quase que o dobro da pressão de trabalho do R22. E para isso, pessoal, eu não conseguiria substituir diretamente. Uma outra questão é o óleo que é utilizado no R22 e o que é utilizado no 410A. Para a gente deixar aqui bem claro, em miúdos, como, por exemplo, eu queria trazer para vocês, o R401B, que é um fluido que ele pode ser utilizado no lugar do R22 para temperaturas baixas, para, por exemplo, câmaras frigoríficas, freezer de congelamento instantâneo. A gente utilizava aqui, utiliza nesse fluido 61% de R22, 11% de R152A e 28% de R124. Aqui é só a composição química de cada fluido. Geralmente, pela aplicação que a gente tem no nosso dia a dia, a gente não escuta muito falar desses fluidos, mas é importante saber suas composições e a aplicação recomendada pelos fabricantes dele. As vantagens dos fluidos alternativos, tá? É muito importante a gente cair nisso aqui e entender bem isso. Eles são utilizados em equipamentos de refrigeração, não havendo necessidade de troca de dispositivo de expansão, compressor e etc. Como assim? Geralmente, fluidos alternativos, eles são substituídos diretamente no equipamento. Só que a gente precisa tentar, como por exemplo, a substituição do óleo, dependendo da sua composição. Para isso, é que a gente criou o próximo slide. Para quê? Para que a gente pudesse entender o tipo de óleo que é utilizado diretamente no equipamento. Como por exemplo, o R22, ele era compatível. O R12, ele é compatível com óleo mineral, álquido-benzeno e óleo poliéster. O R134A, ele não é compatível com o óleo mineral e o óleo álquido-benzeno, mas com poliéster ele é. O R22, ele também era compatível com todas as possibilidades de óleo, mas o 407 não é, só com óleo poliéster. Então, uma coisa importante e um adendo para que vocês fiquem atentos nessa aula. Se eu tenho uma máquina com R22 que utiliza óleo poliéster, eu não preciso alterar o óleo para fazer um retrofit para o 407C. Por quê? Porque o óleo poliéster é compatível com o 407C. Se eu tinha um equipamento com R12 que ele utilizava óleo poliéster, eu consigo utilizar ele com R134A também, logo como fluido alternativo direto, fazendo a reavaliação, claro, do seu sistema como um todo, e pressões, dispositivos de expansão, como a gente viu nos slides anteriores. O que é importante salientar? Que, para que a gente tenha conhecimento de tudo, fluidos refrigerantes, pessoal, os que a gente utiliza hoje, eles não são... Quer falar, Miguel? Tirei até print, professor, aqui, para não esquecer esse negócio aqui. Tá certo. Eu vou carregar essa aula no YouTube. Aí qualquer dúvida você pode voltar lá no vídeo e conseguir verificar de novo, entendeu? Sim, senhor. O que é que... Eu não sei se você lembra que eu sempre bato nessa tecla. E já passei até trabalho sobre isso para que vocês aprendam a consultar o catálogo do equipamento. Como assim, professor? Para que isso? E vem lá na... Imagina o seguinte.
Você pegou uma máquina, a máquina ela utilizava R22 e o valor do R22 hoje no mercado está muito alto. Mas tu sabe que no lugar do R22, falando de um split ou de uma CJ, tu consegue utilizar R407C. Só que tu precisa saber qual óleo o compressor usa. Como é que tu vai saber qual óleo que o compressor usa? Tu precisa ler o catálogo desse compressor. Tu pega o modelo dele, vai no site do fabricante e põe na internet. Tu consegue baixar o catálogo dele e saber qual tipo de óleo ele vem instalado. Para isso, você precisa entender bem como é que se lê o catálogo. Por isso que eu passei alguns trabalhos, algumas vezes vocês trouxerem catálogos para a aula, para que a gente pudesse destrinchar a leitura deles e vocês pudessem fazer isso na própria casa de vocês como tarefa de casa. Essa é a importância, pessoal. Essa é uma das grandes importâncias de a gente poder ler o catálogo. Vamos lá. Isso aqui é mais composição química, fica para a nossa aula presencial. Vai ter um trabalho bem legal aqui com vocês. Uma coisa bem importante, ó. Olha quanto tempo o R12 passava na atmosfera até ser destruído naturalmente. Passava 120 anos. O R134A passa 16 anos para ser destruído na atmosfera. O propano, que é o R290, meses. E o butano, que é o R600, que vem sendo utilizado em grande parte dos refrigeradores domésticos que estão saindo nessa nova linha de fabricação, ele é destruído, ele é incinerado naturalmente na camada de ozônio em semanas. Olha a quantidade tecnológica que a gente teve e o avanço tecnológico que a gente teve no nosso cotidiano e na utilização dos fluidos. Isso é muito importante para o nosso avanço, pessoal. Uma coisa que eu quero falar para vocês, para a gente deixar ciente e encerrar a aula com isso, é que os fluidos refrigerantes, eles são substâncias não naturais, eles são substâncias sintéticas manipuladas em laboratório. E o que é muito importante que a gente tenha em mente é que a gente precisa trabalhar com fluidos de qualidade. Para equipamentos pequenos, de pequena capacidade, geralmente a gente não consegue ver a mudança de rendimento. Mas para profissionais que atuam com equipamentos de grande capacidade, como resfriadores de líquido tipo chiller, VRFs, splitões inverter, máquinas de grande capacidade, é muito importante a gente estar observando o tipo de fluido e a sua composição. Não só isso, a procedência desse fluido refrigerante. Para quê, professor? Para que a gente não perca rendimento do equipamento por causa da capacidade e da procedência do fluido refrigerante que a gente está utilizando. Existem fluidos naturais, professor? Existe. A própria água já foi utilizado em testes de laboratório como fluido refrigerante. Por que ela não continua sendo usada, professor? Pelo primeiro motivo é que o calor específico da água é muito alto, é muito baixo. É 1 quilocaloria por transporte de temperatura. E a temperatura de fusão da água também é baixa, é 0 grau. E às vezes a gente precisa de temperaturas de evaporação mais baixas que isso, e temperaturas de fusão mais baixas que isso, desculpa, para que a gente consiga um rendimento melhor. Como, por exemplo, um fluido refrigerante num refrigerador, ele chega a ter temperaturas negativas de menos 25 graus quando ele sai do dispositivo de expansão e vai para o evaporador. A água não conseguiria fazer isso sem que ela estivesse congelada. Isso dificultaria todo o nosso ciclo e rendimento do equipamento. A gente fica por aqui. Eu estou carregando essa aula no YouTube. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem falar agora. Tem alguma dúvida, Miguel? Tem alguma dúvida, Fernando? Por enquanto não, professor. Qualquer coisinha eu vejo lá no YouTube. Tá certo. Você pode rever a aula no YouTube caso você tenha alguma dúvida. E para você que não viu a aula, que está assistindo ela agora no YouTube ou ou no Classroom ou até no seu próprio WhatsApp, que a gente vai enviar a aula, qualquer dúvida que tiverem sobre o material, me questiona no privado. A gente está aqui, o canal de dúvidas está aberto, tem gente que está utilizando bem e a gente está à disposição. Essa é mais uma aula, pessoal. Quarta-feira a gente está aqui de novo. Um abraço e até a quarta-feira. Boa semana, bom início de semana para vocês. Tchau, professor. Fica com Deus aí. Obrigado, Miguel.